Olá, é um prazer estar aqui com vocês no término desse segundo dia de ASCO-GU 2024, para que eu possa, junto com o Antônio Alencar, colega oncologista, fazer uma análise crítica dos estudos que foram apresentados hoje, basicamente focados em carcinoma urotelial. Então, acho que foi um dia importante, né, Alencar, onde a gente tem uma série de dados e estudos que contribuem para a gente tomar decisões na prática clínica. Alencar, eu vou começar trazendo o primeiro estudo que me chamou a atenção, apresentado hoje pela manhã, um abstract que avaliou o papel do PET-CT nos pacientes que são submetidos a tratamento neoadjuvante, pré e pós-terapia, comparando com a sensibilidade e a acurácia de tomografia e ressonância. E eu acho que de uma forma grosseira mostrou que é uma acurácia muito semelhante dessas duas estratégias, então né, é algo que a gente acaba utilizando, muitas pessoas utilizam o PET-CT, mas é importante a gente colocar um estudo bem conduzido, mostrando que talvez não exista um aumento ou a necessidade em todos os pacientes de usar esse tipo de estratégia. Então, acho que esse foi um estudo importante. Mas, Alencar, sem dúvida, o tratamento perioperatório, mais especificamente o tratamento adjuvante, eu acho que é a grande estrela aí do dia, né? Então a gente teve rapidamente uma análise que, te confesso, Alencar, que me pareceu um pouco estranha, né, de um modelo que foi feito para tentar avaliar a sobrevida global dos pacientes do CheckMate 274, né, o estudo de nivolumab adjuvante, então tentando, né, com várias inferências, justificar uma sobrevida global, né? Então acho que esse é um estudo importante, mas o mais importante é que o estudo Ambassador, eu acho que esse sim, né, todo mundo estava esperando esse dado, que é o estudo que avaliou então pembrolizumab versus observação. Deixa eu, antes de te perguntar e ouvir tua opinião sobre esse estudo, Alencar, é importante a gente contextualizar que nós temos o estudo o InVigor 010, que foi o primeiro estudo apresentado que avaliou a atezolizumab versus placebo, um estudo negativo. E nós temos o estudo CheckMate 274, com uso de nivolumab, que é um estudo positivo para disease-free survival, para sobrevida livre de doença. E que não tinha sobrevida global como endpoint primário. Exatamente, e que nós não temos dados ainda de sobrevida global, que a gente tem essa modelagem que foi feita aqui com vários, assumindo vários dados aqui que na verdade não estão disponíveis ainda, e mostrando que talvez a população PDL1 positivo tenha maior benefício, né? Frente a esse cenário, conta pra gente um pouquinho do estudo Ambassador e quais as tuas impressões sobre ele, Alencar. Então, o Ambassador, ele veio, vamos dizer assim, talvez com uma tentativa de confirmar que anti-PD1 realmente funciona no tratamento adjuvante, mas a exemplo do CheckMate 274, ele não mostrou impacto em sobrevida global. Tem algumas diferenças entre os desenhos dos estudos. No Ambassador, a sobrevida global, assim como a disease-free survival, é um endpoint primário, né, mas ele não foi alcançado. Uma das justificativas que o autor dá na explicação porque esse endpoint não foi alcançado, o estudo ele foi interrompido um pouco mais precoce do que o planejado pela aprovação do nivolumab adjuvante pelo FDA, né, mesmo só com disease-free survival, e alguns pacientes tiveram o tratamento interrompido e até migraram para outro tratamento. Então, mas mesmo assim ele não teve a sobrevida global atingida. Então é mais um estudo com anti-PD1 que mostra disease-free survival, benefício de disease-free survival, mas sem benefício em sobrevida global. A gente está entrando numa era um pouco diferente, a gente ainda não tem totalmente essas respostas, mas provavelmente existe uma chance muito grande com o EV303 e o 304 de que a imunoterapia ela passe para a neoadjuvância, talvez junto com o enfortumab vedotin, e talvez fazer anti-PD1 adjuvante não tenha realmente um papel tão importante, porque a gente vai mudar o que se faz na neoadjuvância, né? Então, eu acho que tanto o CheckMate 274 como o Ambassador, eles entram assim num limbo que talvez a gente não tenha uma utilidade real em pouco tempo para esse modelo. Eu concordo, Alencar, eu acho que chama atenção porque ele foi um estudo positivo. Sim, né, ele atingiu um dos endpoints exatamente, primários, né, que é DFS, Disease Free Survival, e é um ganho expressivo.
Inclusive é maior do que quase o 274, não dá pra gente comparar, exato, obviamente, né, uma comparação diretamente, mas chegou a indireta, mas assim, 29, quase né? dobra Exato. o DFS quando a gente avalia, né? 29 meses para o pembrolizumab versus 14. 14, um hazard ratio de 0,69. Mas me chamou a atenção que a população PDL1 negativa foi melhor, né? E aqui entra outra, né? Exatamente, no Checkmate 274, a população PDL1 positiva teve um hazard ratio muito melhor, né, do que o PDL1 negativo, né? Foi de 70, foi para 55%, para 0,55. Né? Aqui não. Aqui eles tiveram, foi prognóstico, né? Eles tiveram uma Isso. sobrevida melhor, mas não foi preditivo de resposta. Eu concordo, Alencar. Eu acho que apesar de um ganho expressivo de sobrevida livre de doença, eu acho que a falta de sobrevida global, quando a gente fala de adjuvância, é isso que a gente quer, né? Curar mais pacientes. Então, eu acho que esse ainda é um gap importante nesse tema, né? E talvez, e acho que isso se discutiu muito durante a abertura para os questionamentos de todos os experts na plateia, de talvez encontrar o biomarcador e selecionar o paciente que talvez venha a se beneficiar desse tipo de estratégia, né? Ainda mais quando você tem uma perspectiva de que o cenário neoadjuvante vai mudar em pouco tempo, né? Então com isso muda completamente o que você vai fazer Exatamente. depois. Exatamente. Alencar, passando para a doença metastática, e também tivemos abstracts apresentados nesse contexto, e acho que dois estudos nos chamaram a atenção. O primeiro, uma análise de subgrupo do estudo EV302, né? Então um estudo que avaliou então enfortumab vedotin e pembrolizumab comparado com quimioterapia baseada em platina e que de fato segue mostrando, independente da população que a gente está avaliando, um benefício bastante consistente e expressivo do uso dessa nova combinação, né, que acho que passa, né, a ser o novo padrão de tratamento nessa população. Não sei se como é que tu vê os resultados, então, dessa análise do EV302. Os resultados já são realmente impressionantes desde a ESMO do ano passado, né? Eles chamaram bastante atenção, uma diferença muito grande, né, na sobrevida, uma taxa de resposta muito alta, né? Bem mais alta também. E eu acho que a única coisa no encalço ainda do EV302 é que no grupo controle, no grupo da quimioterapia, apenas 32% dos pacientes fizeram manutenção com avelumab, né? Então talvez, mas assim, isso não invalida de forma nenhuma o estudo, ele é realmente uma mudança muito importante. Não é não usar a quimioterapia, porque na verdade você usa uma droga citotóxica de uma maneira diferente, né? Que pode ter uma toxicidade importante, mas que quando você coloca na balança os resultados são realmente impressionantes. Exato, eu acho que essa análise que foi apresentada chama atenção porque a gente observa um benefício muito consistente na presença de doença visceral, Que na presença são, de doença que são linfonodal. grupos de péssimo prognóstico, né? Exatamente, Inclusive para independente da expressão quimioterapia. de Sim. PDL1, então, independente do subgrupo que a gente está avaliando, a gente vê um benefício bastante consistente com os dados inicialmente apresentados, né? E Então, não acho que muito, quando esse você observa, os hazard ratios são bem parecidos, né? Exato, Os grupos. O benefício foi realmente exatamente. igual nos subgrupos de pior prognóstico, né? Então, acho que se Exatamente. traduz. E Alencar, o último estudo que eu separei para a gente conversar e queria ouvir a tua opinião, e acho que foi um estudo importante, que é um estudo pequeno de fase 2 braço único, com 36 pacientes, que avaliou a combinação de cabozantinib e pembrolizumab na primeira linha, né, de pacientes então com carcinoma urotelial, né, que não eram elegíveis à cisplatina, basicamente, né. Então, esse foi um estudo que tinha como endpoint primário, como desfecho principal, a taxa de resposta, né, e foi um estudo negativo, né, Exatamente. apesar de ter uma taxa de resposta na ordem de 45%, que não é ruim nessa É população de semelhante ao que pacientes. se tem com a quimioterapia citotóxica, talvez um pouquinho melhor, né? Quando a gente faz uma Exatamente, comparação assim, direta. exatamente. Mas como é que tu vê o resultado desse estudo? Tu acha que tem algum papel para essa combinação? Né? Qual a tua impressão desses dados que foram A apresentados? gente já tem dados prévios, né, de combinações de antiangiogênico com químio ou mesmo TKI com imuno que são negativos, né? Na verdade, assim, ao meu ver, esse estudo, essa combinação, ela não vai muito para frente. Né? Eu acho que a gente entrou numa nova era, principalmente agora com os ADCs e imunoterapia combinados, em que talvez essa combinação, se mostrar um resultado significativo no fase 3, posteriormente, se for para isso,
né? Talvez tenha papel no paciente que tenha contraindicação de alguma forma a fazer enfortumab vedotin ou algum ADC. Né? Talvez se tornaria uma outra opção, mas eu não acredito que ele vá trazer um resultado semelhante à outra combinação. Eu concordo contigo, Alencar, e eu acho que vale lembrar, para a gente finalizar a nossa discussão, que tem um estudo avaliando esta combinação de cabozantinib com avelumab, né? Na verdade não é com pembrolizumab, mas também uma droga bloqueando o eixo do PD1, PDL1 na manutenção, né? Nos moldes do Javelin. Então, avaliando mais uma vez aí se isso tem algum papel no tratamento da doença avançada. E uma coisa que se alega quando se usa uma combinação que não tem citotóxico é uma toxicidade mais baixa, mas a gente tem que ter cuidado porque mesmo com TKI, às vezes a gente tem toxicidades que são difíceis de manejar. A gente conhece cabo, é uma droga que a gente usa bastante, mas que também não tem um perfil de toxicidade assim tão tranquilo. Com certeza, né? Uma droga tóxica de ser feita e teve um número alto de pacientes com efeitos adversos graves. Bom, acho que a gente conseguiu passar pelos estudos mais importantes apresentados no dia de hoje, segundo dia da ASCO-GU, estudos, alguns que nos ajudam a tomar decisões terapêuticas na prática clínica nos próximos dias e algumas coisas que mantêm a controvérsia e que, sem dúvida, a gente tem que aprender um pouco mais. Muito obrigado, pessoal. Sigam as nossas redes sociais, onde a gente vai trazer mais dessas atualizações e até breve.